Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas vou te acreditar. Os sonhos de Deus são... Senhores e senhoras, eu sou Daniel Nonato. Hoje, dia 1º de agosto, iniciamos o mês vocacional na Igreja Católica, iniciamos um momento de reflexão. Para quem é católico, tem noção que primeiro domingo dedicado à vocação dos padres, segundo domingo dedicado à vocação da família e também ao diaconato permanente, terceiro domingo dedicado à vocação dos consagrados e consagradas, freiras e freis, quarto domingo dedicado à vocação do leigo, da leiga, e o quinto domingo, se houver, é o domingo do catequista também. O quarto domingo, às vezes, celebramos o dia do catequista. E a gente, quando fala nessa questão do sonho de Deus, nessa canção que iniciamos, e hoje eu não vou entrar na questão política, até porque eu tenho alguns assuntos que eu não tenho... Tem coisa que a gente não bota na internet, tem coisa que a gente não compartilha, até porque são assuntos muito espinhosos, né? Mas a gente tem percebido, anuncio aqui no Instagram, também no YouTube, uma perseguição sem necessidade contra a pessoa Daniel Nonato. Desde que eu fui dispensado do trabalho na Mitra Diocesana de Nova Iguaçu, há um preconceito, há um assédio moral, a palavra é essa, contra a minha pessoa. Ontem conversei com uma amiga advogada, tem outros assuntos que eu não posso entrar ainda, até por questões de ética, mas eu estou vindo falar com vocês aqui na rede social, até porque, por exemplo, eu estive numa comunidade, me apresentei para trabalho pastoral, isso já tem 3 anos e até hoje não me deram uma resposta oficial. A pergunta que falaram foi o seguinte: vamos ter que fazer reunião do conselho. E a reunião do conselho aconteceu e até hoje não me perguntaram: e aí, Daniel? E aí, de formas não veladas, nas entrelinhas, alguém falou assim: nós vamos falar com o padre. E até hoje o padre não me respondeu. Também não vou ficar implorando espaço para trabalhar a pastoral. Recentemente, em uma reunião que eu faço parte de um conselho, me foi perguntado se eu poderia entrar numa reunião dentro do espaço devido, porque eu estive numa reunião no mês de abril e alguém foi questionar a minha presença na reunião. Eu deixei bem claro que ainda sou católico, deixei bem claro que ainda faço parte da igreja e, como parte da igreja, eu tenho o direito de entrar em qualquer setor, qualquer parte, desde que não esteja fugindo do direito, da regra. Ou seja, eu posso ir em qualquer reunião, desde que eu tenha sido convidado ou que eu esteja devidamente autorizado. E eu fiquei muito magoado e fiquei indignado porque não é a primeira vez. Quero, Deus, que seja a última vez e isso não se repita, porque a gente não quer briga, a gente não quer confusão. Eu gostaria muito que as autoridades que se dizem autoridades eclesiásticas respeitassem ou me perguntassem algumas coisas que deveriam perguntar. Deveriam fazer o papel de pastor, não ficar apenas no subterfúgio, na fuga, na covardia, ou mesmo deixando que os outros façam a maldade e não se posicione. Mas deixe isso quieto. Deus nos abençoe e nos ajude. Ainda rezemos pela Venezuela, celebremos as Olimpíadas e vamos celebrar a vida, porque, como diz a canção, o sonho de Deus é bem maior do que os meus. E Ele tem a forma de conduzir que somente Ele pode dizer para a gente. Talvez eu esteja entendendo de forma diferente esse projeto de Deus. O evangelho de hoje é o evangelho de Mateus capítulo 13, versículo 47 ao 53. Geralmente eu faço uma pregação muito pesada aqui, e muitas vezes violenta para alguns, né? Inclusive, a gente quando fala
da perseguição, a gente olha bem o Evangelho de Mateus, no seu capítulo 5, quando Jesus diz lá, né, buscar primeiro o reino dos céus. A perseguição é algo que não acontece somente no meio do mundo. E aqui quando Jesus fala de você, o reino dos céus ser como uma rede lançada ao mar, e a gente quando fala da rede, a gente olha bem essa rede é a catequese. Quando eu fui lá com a rede da catequese, com a tia Gotides, com o tio Júlio, ali em Japeri, também no sentido amplo da catequese, também a participação nossa na vida comunitária, nos eventos, nas festividades. Essa é a rede. A rede é a liturgia, é a missa, é a celebração, é o culto. Essa é a rede. O interessante é que diz que eles trazem para a praia. E aí, nos últimos dias, novamente, encerrando o capítulo 13 de São Mateus, nós estamos, vamos dizer assim, meditando essa parte, onde Jesus fala que puxa a rede para a praia, e a praia é um lugar firme, a praia é o lugar final de quem navega, é o porto, né? E ali Deus que separa os peixes bons e maus. Os peixes que não servem são descartados, e os peixes que servem são colocados no cesto. Jesus, quando faz essa alusão à rede, quando faz alusão ao trigo, ao joio, nesse capítulo de parábolas, quando ele faz alusão ao terreno que vai ser comprado, quando ele faz alusão, ele está falando para um público específico. Ele falou para os agricultores quando falou de semente. Na comunidade, ouvindo a pregação, tinha agricultores. Também tinha donos de terra, negociantes. E ele fala do terreno, da joia. E agora ele fala para os pescadores. A gente, quando entra nesse contexto de vida, entra no contexto da celebração, do culto, da missa. Quem somos nós para dizer quem pode ou não pode? Não adianta nada a gente, às vezes, buscar o direito canônico, buscar se está na Bíblia ou não está na Bíblia. Se não houver um projeto, eu falava isso ontem, um projeto de conversão, de mudança de atitude, de transformação de vida, de compromisso em cada dia mais se converter. O Evangelho de hoje fala que vai haver choro e ranger de dentes. Então, Jesus hoje, quando ele termina esse capítulo, essa parte de parábola, ele continua seu caminho. Ele fala do pai de família também nesse evangelho. E ele fala dos escribas. Para quem não sabe, os escribas são aqueles que são teólogos, os doutores da lei. E tirar do teu coração coisas novas e velhas, tirar da nossa vida, do ensinamento da nossa vida, tudo que nós temos de bom e de ruim, é algo essencial. Buscar compreender o mistério de Deus é algo essencial para continuarmos seguindo. Mesmo com toda a perseguição, mesmo com toda a assédio moral, mesmo com toda a canalice daqueles que se dizem, às vezes, mais santos do que a gente. E a gente não pode desanimar, não pode desistir. Eu estava com a carta de renúncia pronta, mas orientado e rezando, eu não vou renunciar. Aos amigos que me seguem na minha rede social, os amigos mais próximos, que sabem do fato em si, não vou renunciar, não vou ceder. E aí eu lembro do filme Grande Dragão Branco, né? Retroceder jamais. E aí lembro de Zagalo também. Que Deus nos abençoe. O dia de hoje. Eu sou o Daniel Nonato. Os sonhos de Deus são maiores que os teus.
tão grandes que não pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas vou te acreditar.